Quando nós abrimos as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, nós lemos aqui esta noite no versículo de número 3 do capítulo de número 20. O versículo 3 é apenas um dos 822 versículos encontrados no segundo livro das Crônicas. O segundo livro das Crônicas, ele é a continuação do primeiro. A palavra crônicas, lá no hebraico, significa Anair ou Dibre Aramine, que transliterando para a nossa língua portuguesa significa palavra dos dias atuais ou palavra dos tempos. Mas segundo os 72 anciões que se reuniram no século II e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, eles dizem que a palavra crônicas no grego significa paralepomenas, que quer dizer coisas deixadas de lado. É olhando para estes princípios, observando a Bíblia Sagrada, que eu entendo que o meu Deus e o teu Deus, ele tem negócio com todos aqueles que são deixados de lado. O meu Deus e o teu Deus tem compromisso com todos aqueles que são abandonados. O meu Deus e o teu Deus tem uma aliança com todos aqueles que são deixados de lado. Mateus capítulo 18, versículo de número 11. O Filho do Homem, Jesus, se manifestou para recuperar tudo aquilo que foi perdido. Eu sei que nas igrejas hoje em dia existem muitas pessoas que foram deixadas de lado, foram abandonadas, jogaram elas para escanteio. E por que, pastor? Porque perderam a sua casa, perderam o seu carro, perderam o seu emprego, não tem mais dízimo para dar, não tem mais oferta para ofertar. Outra hora pregava, não prega mais, outra hora cantava, não cantam mais. E por causa disso as pessoas deixaram de lado. Quando tinha dinheiro, elas prestavam, elas eram amigas, e hoje não tem nada e elas são deixadas simplesmente de lado. Mas o meu Deus manda dizer para você uma palavra da parte de Deus. Esta palavra vai trazer alegria ao seu coração, e a mesma palavra vai deixar os demônios preocupados. Que palavra é essa, pastor? Ageu capítulo 2, versículo de número 9. A glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira. Ei! Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 11. A pedra da esquina foi rejeitada. Quem frequenta a escola dominical sabe que a pedra da esquina é nada mais que nada menos do que o próprio Jesus. Jesus foi rejeitado, e Jesus Cristo sabe muito bem o que é sentir o amargo da rejeição. Tem pessoas aqui que lançaram você no mar do esquecimento, empurraram você na cova do desprezo, e meu Deus sabe o que você está sentindo. Outra hora pessoas abraçavam você, cumprimentavam você, ia na sua casa, comia churrasco na sua mesa, tomava café junto contigo. Hoje em dia que tu está na prova, ela nem passa perto de você, não lhe dá mais a paz do Senhor, e parece que nem conhece mais você. Mas eu tenho uma notícia que vai trazer alegria novamente ao seu coração. Pode o teu pai esquecer de você, pode a tua mãe esquecer de você, pode o teu pastor esquecer de você, pode a tua esposa, pode o teu pastor esquecer de você. Mas a Bíblia diz em Isaías 49, versículo de número 15: pode uma mãe esquecer-se do filho, de forma que se compadeça do seu ventre, ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia Deus não se esquecerá de ti. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: prepara-te para uma nova vida. A tradição judaica aponta Esdras como o autor dos segundos livros das Crônicas. Dois pontos muito fortes apontam Esdras como o autor do segundo livro das Crônicas. Qual, pastor? O primeiro ponto: este livro
livro foi escrito depois do cativeiro babilônico, no mesmo período em que Esdras exerceu o seu ministério. O segundo ponto, para nós sabermos que Esdras foi o autor desta epístola, é que aqui nós encontramos preocupações da parte de Esdras com o povo, preocupações estas sacerdotais, mas segundo alguns historiógrafos têm as suas identificações e afirmam eles que Esdras não foi o autor desta epístola. Então é mais fácil, é muito mais seguro nós afirmarmos o autor de Crônicas como o autor anônimo. É por isso que alguns pregadores mencionam o autor de Segundas Crônicas e primeiro como o cronista. O cronista, quando escreve o seu livro, o primeiro e o segundo livro das Crônicas, principalmente nos últimos capítulos e nos últimos versículos dos segundos livros das Crônicas, ele nos identifica, ele nos ajuda a compreender a proximidade do ano em que esse livro foi escrito. O cronista nos dá informações de que este livro ele foi escrito no ano 568 a.C., do capítulo 1 ao capítulo de número 9 do segundo livro das Crônicas. Vamos encontrar aqui o reinado de Salomão, a edificação do magnífico templo. Vamos encontrar aqui um tempo de poder, um tempo de glória, um tempo de autoridade, um tempo de unção, um tempo de alegria em que viveu o povo de Israel e também o povo de Judá. Mas do capítulo de número 10 ao capítulo de número 16, vamos aqui encontrar uma história totalmente diferente. Nós iremos encontrar aqui a morte do rei Salomão, a divisão das 12 tribos de Israel. Vamos encontrar Israel se apostatando da fé. Vamos encontrar o povo de Israel num declínio moral e espiritual das suas vidas diante da presença do Senhor. Nós iremos encontrar reis que foram totalmente ruins para o povo de Israel e para o povo de Judá, como o rei Acais e o rei Manassés, que segundo a história foram os piores reis que houve entre o povo de Israel e o povo de Judá. Mas por outro lado da história, pelo outro lado da moeda, nós também vamos encontrar reis que foram totalmente excelentes, reis que foram totalmente exemplos para nós cristãos ter os segmentos das suas vidas, como o rei Jotam, o rei Uzias, o Josafá e o rei Ezequias. Ele começa a assumir o reinado no ano 715 antes do nascimento de Cristo. Ezequias, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias quebrou os falsos posteridos. Ezequias tirou toda a idolatria do meio do povo. Ezequias, ele tirou a imundícia do templo do Senhor. Ezequias estabeleceu, reparou os altares que estavam quebrados. E Ezequias estabeleceu novamente um culto ao Senhor. Ezequias, ele agradou a Deus em tudo que ele fazia. Chegou um dia na vida de Ezequias que tudo aquilo que ele estava fazendo de tão bom aos olhos do Senhor, a ponto de os inimigos, os filisteus, vim pagar imposto para o rei Ezequias. Ezequias era um modelo de rei a ser seguido. Ezequias era um homem admirado, um homem respeitado pelas pessoas do povo de Judá. Quem olhava para Ezequias dizia: ali está o rei, ali está o homem de Deus, ali está um verdadeiro pastor que conduz as suas ovelhas pelo caminho da consagração, pelo caminho da santificação, pelo caminho que vai trazer o sucesso espiritual para nossas vidas. Mas todos nós sabemos que quando Deus levanta alguém, quando Deus consagra uma pessoa, sempre se levanta outras para tentar parar, para tentar impedir, para tentar bloquear o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. Chegou um dia na vida de Ezequias em que Deus levanta o profeta Isaías. Está lá no livro de Isaías capítulo 38. Ezequias adoeceu de uma úlcera e Deus levanta o profeta Isaías para entregar uma mensagem a Ezequias. Que mensagem é esta? Isaías chegou diante de Ezequias e disse: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, tu morrerás, tu não viverás.
perseverar. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, orou e chorou amargamente e começou a falar com Deus. Eu posso ver Deus colocar a mão na frente do profeta Isaías e pedir para ele dar meia volta e trocar a mensagem que foi pregada. Eu posso ver o profeta Isaías chegando diante do rei Ezequias e dizendo: Ezequias, levanta a tua cabeça. Por quê? Porque Deus está acrescentando mais 15 anos de vida para você. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Mas quando Deus levanta a pessoa, o inimigo sempre se levanta para tentar impedir e parar aquilo que Deus quer entregar na mão dela. Olhando para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11 em diante, vamos encontrar um personagem muito interessante, pouco pregado na Bíblia. Quem é este, pastor? Este se chama Samar. A Bíblia só fala o nome de Samar apenas uma vez. E o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está se revelando que cada habitante de Israel havia recebido um presente da parte de Deus. Que presente era este? Cada habitante de Israel havia recebido um pequeno pedaço de terra, e neste pequeno pedaço de terra, cada morador da terra de Israel havia plantado lentilhas dele, e com aquelas lentilhas que era plantada, o povo de Israel colhia, vendia, pagava os seus tributos e delas sobrevivia. A Bíblia também diz que o povo inimigo, o povo filisteu, estava invadindo aqueles pequenos pedaços de terra para tentar roubar, saquear, fazer o povo de escravo. E aquilo deixou os habitantes de Israel totalmente apavorados. A Bíblia diz que cada um deles começou a fugir covardemente, mas Samar não fugiu. Samar foi diferente. Samar ficou. Samar queria defender o que era dele. Eu posso ver alguém passar pelo lado de Samar dizendo: Samar, deixa isso para trás. É um pequeno pedaço de terra e uma simples plantação de lentilha. Eu posso ver Samar dizendo: é simples e pequeno, mas foi Deus que me deu. Alguém disse para Samar: Samar, eles estão em números maiores. E quem sabe Samar respondeu: não tem problema, com eles estão o braço de carne, mas comigo está o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe alguém olhou para ele e disse: Samar, deixe isso para trás, eles estão em número maior. E quem sabe Samar profere as palavras que está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16: pode quem não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o que tu quer dizer com isso para mim, pastor? Eu quero dizer para você: não temer diante da dificuldade em que você está enfrentando. Não importa se o inimigo tem se levantado contra a tua vida, se é pequeno e se é simples o teu ministério, defenda, porque quem te deu não foi homem, mas quem te deu foi o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe tu não sobe aqui e não entra para o grupo de louvor porque tu diz: pastor, eu não tenho uma voz bonita, eu não tenho uma voz afinada, eu não consigo encaixar a minha voz no meu diafragma e não consigo cantar igual as pessoas cantam. Não tem problema, tu pode não ter aula de canto, tu pode não ter uma voz afinada, mas tira as palas da bainha e defenda o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ser simples, pode ser pequeno, mas defenda com toda a tua força, porque Deus está contigo. Quem sabe o pastor te convida para pregar ou para trazer uma palavra e você fala: pastor, eu não estudei a teologia, eu não conheço os versículos da Bíblia Sagrada. Não tem problema, porque eu também não estudei, aleluia, mas é Deus que capacita. Eu quero dizer para você: abra a tua boca e deixa Deus usar você. Não saia, não corra, mas levanta a tua cabeça e fala que Deus é maior, porque está na tua vida. Faça como Samar, defenda aquilo que Deus colocou na tua mão por herança. Glória a Deus. Com Josafá não foi nem um pouco diferente. No capítulo 20 encontramos Josafá no tremendo estreito. E quem é aqui que não passa por estreito? Quem é